Amados irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, que alegria reencontrá-los aqui mais uma vez no nosso programa Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Que bênção tem sido! Fazemos esse programa com muita alegria, com muito amor, porque sabemos que tudo será para a glória do Senhor e o objetivo principal da nossa gravação, do nosso trabalho, é que você receba uma bênção como nós aqui recebemos também. Então sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do Crescendo na Igreja Cristã Maranata. Hoje recebemos dois jovens, são jovens que também cresceram na Igreja Cristã Maranata, absorvendo todos os ensinos, vendo as experiências, participando dos seminários, dos cultos, e algumas experiências que nós aqui vamos estar colhendo, ouvindo, e vamos também tratar de um tema muitíssimo interessante, muito apropriado, especialmente para o jovem, hein? Então quero primeiramente apresentar nossos amados irmãos, Jean. Paz, Senhor, Jean. Paz, Senhor pastor, paz, Senhor irmãos que estão nos assistindo. Quer dizer, agradecer aqui o convite, é uma alegria estar aqui com os irmãos. Paz, Senhor Wesley. Paz, Senhor pastor, paz, Senhor a todos que estão nos assistindo. Uma alegria estar aqui. Amém. Wesley e Jean, dois jovens, são de Londrina, das igrejas de Londrina. Qual igreja que você está? Jardim Interlagos, pastor. Jardim Interlagos, Wesley? Londrina Centro. Londrina Centro, muito bem. Bem, Wesley e Jean são hoje advogados. Advogados. Amém. Já estão atuando, né? Glória a Deus por isso. Wesley e Jean, nós hoje temos um compromisso. Nós vamos tratar de um tema aqui que é não beberemos vinho. Não beberemos vinho. Bem, nós tiramos este tema de um versículo lá no livro de Jeremias. Gostaria que o jovem Jean desse o endereço e pudesse ler os versículos. Por favor, Jean. Nosso texto base está em Jeremias, capítulo 35, versículo 6. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos mandou, dizendo, nunca bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Repete o último versículo para nós. Aliás, este versículo. Mas eles disseram, não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai nos mandou dizendo, não bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Jean, quem que ofereceu o vinho para os recabitas? O próprio Jeremias. Profeta, ninguém mais nem menos que o próprio profeta Jeremias, amando do Senhor. Por quê? Porque, Wesley, que o Senhor manda o profeta Jeremias oferecer vinho aos filhos de Recabe, ou seja, os recabitas. Porque naquele momento ali, o povo estava distante do Senhor, e quando o Senhor fala para Jeremias oferecer vinho para os recabitas ali, e naquele momento os recabitas declinam daquele convite, é uma forma do Senhor mostrar para o povo que até os recabitas, eles guardavam aquilo que eles tinham sido ensinados, mostraram fidelidade diante daquela oferta do vinho. Perfeito, é isso mesmo, Wesley. Bem, queridos, não é um texto muito popular, especialmente para quem não está ainda feita a Bíblia, mas o que houve foi o seguinte, na época do profeta Jeremias, o rei Joaquim, tanto o rei quanto os sacerdotes e alguns falsos profetas, e o povo andava em desobediência ao Senhor. Isso trouxe um prejuízo muito grande, porque o Senhor mostrou que ali o povo, a nação, Judá seria transportado cativa. Lá, a tribo de Judá seria cativa e levado 70 anos lá para a Babilônia, sob o império de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Jeremias avisava o rei, avisava a todos, e ninguém acreditava nessa profecia. Jeremias estava até mesmo desanimado, né, sofrendo, lamentando. Mas o Senhor tem os seus fiéis, né? Como foi Daniel nessa época. Daniel era fiel. Ananias, Misael e Azarias, amigos de Daniel, também fiéis. O profeta Ezequiel,
como o profeta Jeremias, e agora também os recabitas. Quem eram os recabitas? Bem, para esclarecimento, os recabitas, eles eram filhos de um patriarca ali, podemos assim dizer, né? Um ancestral chamado Recabe. Isso muitos anos antes. E Recabe, ele teve um dos seus filhos, Jonadab, e depois as gerações, né, foram conhecidas como recabitas, como aqueles que eram filhos de Recabe. E eles foram conhecidos como homens fiéis aos ensinamentos, à educação, à herança que Recabe deixou. E uma das coisas era que eles não iam tomar vinho. Talvez viram todas as consequências, né, as situações, então eles entenderam que era bom para eles não tomar vinho. E não só isso, né, tinham outras orientações, como, por exemplo, não plantar vinhas, não ter casas, mas moravam em tendas, eram nômades. É claro que, historicamente, nós podemos estudar e entender isso como um clã que teve esse estilo de vida. Mas nós que entendemos a palavra pela revelação do Espírito, então nós entendemos profeticamente que isso nos tem um grande ensino também. E quando nós falamos de escolhas, queridos, o jovem está nessa fase de escolhas. Muitas coisas são ofertadas. Existe um horizonte aberto para o jovem, para o adolescente. Especialmente através da mídia, né? Das mídias hoje, digitais. Mas nós estamos estudando um tema crescendo na Igreja Maranata, e isso que nós estamos enfocando, jovens, mostra a base que a igreja nos dá de doutrinas, de exemplos, para fazer as boas escolhas, não é verdade? Qual é a base que a Igreja Cristã Maranata deu a vocês, Wesley e Jean? Pastor, toda a nossa formação, eu digo como servos, mas também como homem, se deu dentro da igreja. Então na igreja a gente aprendeu além das questões espirituais, que são as principais, mas como nós devemos, diante das ofertas do mundo, nos portar. Então toda a nossa formação, digo nos preceitos éticos, os preceitos morais, se deu também dentro da igreja. Perfeito. Toda a nossa educação. É isso mesmo, Jean. Isso. E toda a obra ela é focada nisso, né? Nesse ensino, né? Desde as EBDs, os Manaíns, todas as aulas ali, os ensinamentos, né? A gente vê que para cada classe de criança tem um ensino diferente, né? Tem um ensino específico, né? Então é o Senhor revelando, preparando desde o bebê, né? Desde a barriga da mãe, Sim. até o adolescente, até o jovem, para a obediência, para servir o Senhor, né? Uma obra completa na presença do Senhor. Perfeito. Quer dizer que a formação da criança, do intermediário, do adolescente, ele vai proporcionar, né, ao futuro jovem, ao futuro adulto, condições de fazer as boas escolhas. Porque não há como negar que nós vivemos no mundo. Não tem como negar que o jovem está numa faculdade, num ambiente diferente, pessoas com outro tipo de formação, outra educação, né? E inclusive, normalmente somos a minoria, para não dizer que, às vezes, é um jovem só dentro de uma sala de aula de muitas pessoas, né? Mas, mesmo em um ambiente assim, num mundo assim, é possível o jovem dizer como os filhos dos recabitas e tomar aquela posição definida: não faremos isso, porque assim nos ensinou o nosso pai, assim nos ensinou a professora da IBD, assim nos ensinou o pastor da igreja, assim nos ensinou o próprio Senhor. Amém? Bem, Wesley e Jean, quando os recabitas citam Jonadab, né, no texto, como uma referência, Jonadab ele é citado na palavra quando Jeú é levantado por revelação da parte do Senhor, e ele é levantado para
executar juízo contra a casa de Acabe, porque o rei Acabe, o rei de Israel, e a sua esposa Jezabel haviam levado muitos maus costumes à nação de Israel, como idolatria, feitiçaria, prostituição, pecados, e aquilo desagradou demais ao Senhor. Então o Senhor levantou Jeú para executar um juízo contra a casa ali de Acabe, e no meio do caminho ele encontrou Jonadab. E ele fez um chamado a Jonadab. Ele disse aquela frase bem conhecida entre nós: é reto o seu coração para comigo, como é reto o meu coração para contigo? E Jonadab disse: sim. Se sim, diz Jeú, sobe no nosso carro e eu lhe mostrarei o zelo da casa do Senhor. Então, a partir daquele momento, Jonadab ele sobe no carro de Jeú e eles vão para Israel, e Jonadab participa e aprende o que é o zelo com as coisas do Senhor. E aquilo ficou marcado para Jonadab e ele passou para sua descendência. Vejam bem, queridos, cronologicamente, Jeú e Jonadab viveram quase 300 anos antes de Jeremias. Mas aquela herança foi passada de geração em geração, até que chegou nos dias de Jeremias, a época da deportação para a Babilônia, mas estavam ali firmes na presença do Senhor, nos ensinos de Recabe e de Jonadab. Vamos aqui entrar um pouquinho nas experiências pessoais, Wesley e Jean. Vamos começar com Jean. Jean, você que fez faculdade, você que cursou ensino médio, você também teve, claro, oportunidades, ofertas, como essa que foi colocada diante dos recabitas? Também tive, pastor. Como todo jovem da obra, muitas vezes, igual o senhor falou, a gente às vezes está sozinho, ou poucos, na sala de aula. Essas ofertas sempre chegam, A gente estava comentando com o Wesley, Às vezes é literalmente na nossa frente que chegam, E eu lembro no ensino médio, eu tinha um grupo de amigos, eu era o único que era evangélico, que era cristão, que servia o Senhor. E toda semana eles gostavam de, na sexta-feira, eles saíam para fazer coisa errada, ingerir bebidas alcoólicas. E logo depois da escola, em vez de ir embora, eles iam fazer isso. E toda vez eles me chamavam. Daí chegou uma época que eles até pararam, porque viram, a minha postura diferente, a minha postura de servo. Entendiam, a minha decisão. Glória a Deus. Mesmo assim, continuaram, e foi isso praticamente o ano inteiro. E daí chegou um dia que eles voltaram a me convidar e me chamaram muito, Então assim, a gente já fez isso o ano inteiro, nunca deu nada. Só vai com a gente, você não precisa fazer nada, só acompanha a gente que não vai dar ruim pra você, O termo que eles usavam, E mesmo assim eu falei, não, Sou um servo do Senhor, eu não faço isso. Vocês são meus amigos, mas eu não vou compartilhar disso com vocês, Não vou me contaminar. E justo nesse dia, que foi o dia que eles mais assistiram, eu e com eles, um dos fiscais ali da escola pegaram eles fazendo essas coisas erradas, tiveram várias punições, suspensões, os pais foram chamados à escola, tiveram vários problemas em relação a isso. E eu vi ali como o Senhor me preservou, Tanto pelos convites que nem chegaram a mim, mas naquele convite que chegou mais forte, o Senhor me fortaleceu, me sustentou e me honrou ali na decisão, de obedecer, De obedecer ao Senhor, de continuar servindo. Quer dizer que é isso mesmo, Jean? A postura do jovem, que você poderia muito bem ir, porque ninguém estava observando. Mas seu compromisso é com o Senhor em primeiro lugar. Sim. Não é verdade? Com a sua igreja, com os membros da sua igreja, com o seu pastor e principalmente com o Senhor, não é verdade? E é muito bom quando o servo de Deus ele tem um discernimento e ele mede as consequências. Porque o temor do Senhor é a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, o que é o temor? É você medir as consequências. Então, quando você mede as consequências, boas ou más, você é que faz as boas escolhas. Wesley? Sim. Nessa linha, Wesley, também de experiências daquilo que foi ofertado, aparentemente coisas boas, mas que você viu que aquilo não era do Senhor, você tem uma experiência para contar, Wesley? Tenho sim, pastor. No meu local de trabalho, alguns anos atrás, nós estávamos numa negociação de um contrato que seria muito importante para a empresa, só que diante da negociação, eu estava à frente daquela negociação,
pessoas acima, de cargos acima, pediram para que eu pudesse mentir para aqueles que seriam os nossos clientes e falar coisas que a gente não conseguiria entregar e tudo mais. Diante daquela situação, eu declinei. Falei, olha, se for para fazer isso, é melhor eu sair da empresa, porque eu não vou fazer isso. E foi dessa forma que eles trataram. Falaram, olha, já que você não vai fazer, você volta aqui depois de 2 dias para assinar os papéis. Passados os 2 dias, eu voltei na empresa e durante esses 2 dias estive orando ao Senhor, colocando isso diante do Senhor. E no momento que eu voltei à empresa, ali falaram, olha Wesley, diante da sua posição firme, em você não aceitar aquilo que foi te passado e você valorizar a verdade diante dessa circunstância, a gente é o perfil que a gente quer para níveis acima aqui na empresa. Então, por ter tomado aquela posição de permanecer fiel ao Senhor, fiel àquilo que a gente recebeu, à herança que um dia a gente recebeu, eu recebi uma promoção dentro do local de trabalho. Então, diante daquele convite, eu reclinei e o convite ali da mentira, eu reclinei e o Senhor me honrou no meu local de trabalho. Quer dizer, você recebeu até mesmo uma bênção salarial e também de elevação de cargo, é isso? Exatamente. Louvado seja o Senhor por isso. Irmãos, o interessante é que o Senhor, ele chama Jeremias, porque Deus conhece os seus fiéis, né? Mesmo em meio à época de apostasia, ele sabe que existem aqueles que são definidos e são fiéis. E o Senhor quis mostrar isso a Jeremias. O Senhor levanta Jeremias e pede para que ele leve vinho aos filhos de Recabe, aos recabitas, e leve lá na casa do Senhor. E você imagina a cena de alguém, referência como o profeta Jeremias, um homem servo de Deus, levanta e disse assim, e leva na casa do Senhor ali e diz assim, vocês estão aqui, taças cheias de vinho, vocês vão tomar porque o Senhor pediu para vocês tomarem. Nem com Jeremias falando em nome do Senhor e na casa do Senhor, eles deixaram o ensino que tinham recebido dos seus pais, né? O ensino do Senhor, a herança que eles haviam recebido. Como era forte aquilo para eles, não é verdade? O que significa isso, né? Quer dizer que, mesmo que o mundo, ou qualquer pessoa importante, talvez até um teólogo, venha falar o contrário, mas as nossas convicções são mais firmes, não é verdade? A nossa experiência com o Senhor é isso, Jean? Isso. A gente está na obra que é guiada pelo Espírito, né? Então, apesar de todas as ofertas, né, tudo que é colocado à nossa posição, pela nossa obediência ao Espírito Santo, né, ele nos honra, né? E é uma verdadeira honra mesmo estar na obra, né? Ser um escolhido do Senhor, né? E nós temos como exemplo, né, os recabitas, né? Toda essa obediência, toda essa convicção, né? Que a obra do Senhor está acima de tudo aqui, né? Isso é um exemplo para nós, né? E a resposta firme, né? Não beberemos vinho. Ele não perguntou, mas tem certeza? Mas a Bíblia está escrito isso ou não está? Dá a entender assim? Jesus, não beberemos vinho. Bem firme, né, Wesley? Bem firme, pastor. E esse fato... O Senhor se agrada disso, né? O Senhor se agrada disso. O Senhor se agrada. Glória a Deus. E diante dessa herança que um dia nós recebemos, porque nós declinamos dos convites desse mundo, porque nós temos uma experiência com Deus que está vivo, né? Deus que fala à sua igreja, Deus que nós temos experiências com Ele, e nós sabemos que nós não servimos a um Deus que está morto, mas o Senhor está vivo nas nossas vidas, e diante dessas ofertas nós nos posicionamos tudo contra aquilo que vai contra a vontade do Senhor. O nosso Deus é onisciente, Ele conhece todas as coisas. E por que nós vamos testar Deus? Por que nós vamos tentar enganá-lo, né? Abrindo pequenas brechas? Para que fazer isso? Não é verdade? Vamos agradar o Senhor. Eu percebi que nem vinha eles plantavam. Nem vinha. E nem outro tipo, mas
me chamou a atenção, queridos, porque se tivesse vinha, já daria, talvez, para os filhos, alguma brecha para eles pensar, bom, papai tem uma vinha, nós vamos colher as uvas, o vizinho bebe, o outro vizinho bebe, então, Jonadab, nós não teremos nem vinha aqui. Então eu vejo assim, né, que é muito importante o entendimento para nós, servos de Deus, que se for para não fazer, nem vai, nem entra no ambiente, nem compra, nem toca no assunto. Isso aqui não é para nós, não é verdade? Aquela profilaxia preventiva, né, que você dá já na educação dos seus filhos, que você já dá ao adolescente, ao jovem, olha, nem começa. Se não agrada, nem tenha, não é verdade? Por quê? Você vai. Então eles nem tinham isso, né? Mas na verdade eles não tinham isso porque eles moravam também em tendas, não construíam casas, né? É claro, repetindo, não estamos aqui falando de um costume da época, não estamos estudando a Bíblia na letra, mas estamos tirando a profecia, aquilo que interessa para todos nós. Porque quem é nômade, quem vive em tendas, não tem morada fixa. Isso mostra o quê, Jean? Mostra a nossa posição neste mundo, né? Assim como eles estavam ali só de passagem naquele lugar, a gente está de passagem aqui também. Somos peregrinos. O nosso lugar não é aqui, né? O nosso lugar é junto do Senhor, né? O mundo para nós é terra estranha, né? É estranha. É o lugar que a gente só está de passagem mesmo, nosso objetivo não é aqui, né? E onde é o nosso objetivo, Wesley? Eternidade com o Senhor. Nas mansões celestiais, né? Celestiais. Bem, então nós poderíamos comparar o mundo e suas ofertas e a recompensa que Deus tem. Não é verdade? A recompensa que o Senhor tem para os fiéis. Você prefere o mundo ou prefere a recompensa eterna com o Senhor nosso Deus? Não é verdade? Quando nós falamos sobre isso, Jean, sobre a nossa recompensa, houve uma recompensa aos recabitas. Gostaria que você lesse, por favor, em Jeremias 35:19. 35:19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. O que quer dizer isso, Jean? É a bênção que o Senhor colocou sobre a casa deles, né? Que nunca faltará varão, né? Então, pela dedicação, pela obediência deles, o Senhor honrou a casa deles, né? E para eles é uma honra, né? Poder servir o Senhor. E no meio de todo Israel e Judá, Jerusalém e Judá, que estava em desobediência, o Senhor os usou como exemplo, né? Enquanto há juízo sobre o mundo, sobre os obedientes há salvação. Glória a Deus, aleluia. Perfeito. Então nós podemos concluir que toda fidelidade tem uma recompensa da parte do Senhor. O jovem é provado, ele honrou o Senhor na sua decisão, na sua escolha, mas sem dúvida Deus o honrará. Deus o honrará como tem honrado os nossos jovens e você também, servo fiel. Você nunca vai se arrepender de ser fiel ao Senhor e definido pela obra do Senhor Jesus. Que bênção, né? Glória a Jesus por isso. Eu queria que o Wesley abrisse em Neemias, por favor, capítulo 3, Wesley, que nós vamos ver lá em Neemias, capítulo 3, lá no versículo 14, Wesley, gostaria que você lesse para a gente Neemias 3:14. Achou, Jean? Achei. E a porta do montouro reparou a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. Pois é, na época de Neemias, muito depois, né, da época aqui de Jeremias, passaram por 70 anos de cativeiro, voltaram para a reconstrução dos muros. Quem estava lá? Descendente de Recabe. Provavelmente um dos descendentes dos recabitas estava ali na construção dos muros, na porta do montouro, para mostrar que o Senhor prometeu e o Senhor foi fiel aos recabitas com relação à sua promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, amados,
nós vamos partir para o encerramento do nosso programa, desse episódio, o exemplo dos recabitas, que possa também caber para todos nós. Amados, me despeço com a paz do Senhor, Wesley e também Jean. Obrigado pela presença, obrigado por ter participado, compartilhar essas ricas e profundas experiências conosco. A paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor, pastor. Paz, Senhor. Paz, Senhor. E para você que nos acompanhou, nós desejamos o melhor, a bênção do Senhor Jesus para o seu coração e para a sua família também. Que o Senhor possa dar esse entendimento a você jovem, a você adolescente, que também está buscando coisas maravilhosas como esses jovens, servos fiéis, né? Definidos, dedicados, servos de madrugada, servos que participam das evangelizações, que participam dos louvores da obra, e que o Senhor abençoe você assim também. Que uma bênção muito grande seja derramada sobre a sua vida nesse exato momento, para que você, pela sua fidelidade e boas escolhas, você também possa colher as promessas e a recompensa que vem da parte do nosso Deus, porque Ele é Deus fiel, Ele é Deus galardoador. Qual pai não tem a alegria de dar um presente para o seu filho? Não é verdade? O Senhor quer te presentear também. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço. A paz do Senhor Jesus.